Olá, boa tarde. O meu nome é Carlos Silva, sou optometrista e desde há mais de 15 anos que me dedico à terapia visual para o tratamento de problemas de visão relacionados com a aprendizagem, nomeadamente disfunções da visão binocular, disfunções acomodativas, disfunções oculomotoras, estrabismos, ambliopias, etc. Eu hoje gostava de falar convosco sobre os problemas de visão binocular e as dificuldades de aprendizagem. Nunca é demais salientar o papel que a visão tem na aprendizagem. Calcula-se, grosso modo, que cerca de 80% do trabalho realizado na sala de aula envolve a visão. No meu modelo de visão, as capacidades visuais necessárias para a aprendizagem podem ser divididas em duas grandes áreas que são interdependentes: a aquisição da informação visual e o processamento da informação visual. Em relação ao processamento da informação visual, não me vou alongar muito, na realidade, entre a minha audiência, de certeza que para pessoas até bem mais capacitadas para falar sobre isso do que eu, mas no fundo, só resumindo, envolve as funções cerebrais superiores, os aspectos não motores da percepção visual e cognição e a sua integração com o sistema motor, auditivo, linguagem e atenção. No fundo, proporciona a capacidade de organizar, estruturar e interpretar o estímulo visual, dando significado ao que é observado. Na aquisição da informação visual, que será mais a minha área, a integridade dos caminhos ópticos é fundamental para que essa aquisição seja feita de forma correta, ou seja, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de boa saúde ocular, boa acuidade visual e o estado refrativo, que já iremos também falar um pouquinho sobre. Mas também, muito importante, é a eficiência visual, em que nós temos aqui três áreas que são bastante importantes: a acomodação, a motilidade ocular e a visão binocular. Falando um pouco da acuidade visual, pronto, a acuidade visual é a capacidade do olho para distinguir detalhes espaciais, ou seja, identificar o contorno e a forma dos objetos. A sua detecção é provavelmente o procedimento mais comum entre todos os usados pelos profissionais de visão. Normalmente é medida a 6 metros e também deveria ser medida a 40 centímetros. Julgo que será também 40 centímetros a distância de leitura, digamos. Em relação ao estado refrativo do olho, também é muito importante para a aquisição da informação visual. Ou seja, se existem erros refrativos significativos, que nós podemos englobar os mais importantes antes dos 40 anos, ou os que existem antes dos 40 anos, será a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Se não tiverem compensados, vão dificultar a aquisição da informação visual, porque a imagem não chega com qualidade ao plano da retina. A hemetropia, só vamos dizer que pronto, é a ausência de erro refrativo. Em relação à motilidade ocular, os movimentos que eu consideraria seriam os movimentos de perseguição, ou também chamados de seguimento, que permitem seguir um objeto em movimento. São, por exemplo, muito importantes na atividade esportiva, por exemplo, mas para uma data de outras atividades. E depois os movimentos oculares sacádicos, que permitem saltar de um ponto de fixação para o outro. Estes são os considerados os movimentos mais importantes na leitura. A acomodação. Acomodação, ou focagem ocular, é o processo responsável pela mudança de poder refrativo do olho, garantindo assim que a imagem seja sempre focada no plano retiniano. A acomodação resulta na mudança na forma do cristalino, através da alteração da sua curvatura e espessura central, modificando assim o poder dióptrico do olho, o que permite que o indivíduo consiga focar os objetos que quer a diferentes distâncias. Sem este mecanismo, nós não conseguimos focar objetos a diferentes distâncias. Que este é um mecanismo que se vai perdendo com a idade, e quando se chega aos 45 anos, ou para lá dos 45, pode ser um bocadinho antes, deixa de funcionar como deve ser, e então as pessoas precisam de ter uma ajuda própria para conseguir, por exemplo, ler. A acomodação está intimamente ligada à visão binocular.
O que é a visão binocular? A visão binocular não é mais que a capacidade de usar os dois olhos de forma coordenada. Sempre que olhamos para qualquer objeto, temos que apontar com precisão os dois olhos diretamente para o objeto em questão. Cada olho envia uma imagem para o córtex visual, que tenta então combinar estas duas imagens para fazer uma imagem fundida. Se estas imagens são idênticas, o resultado é normal, a visão é clara e simples, com total percepção de profundidade. Se, no entanto, os dois olhos não estão perfeitamente coordenados, o córtex visual vai receber duas imagens diferentes, o que provoca um conflito. O espectro de distúrbios da visão binocular estende-se desde o estrabismo constante, em que neste caso não está presente qualquer tipo de visão binocular, os olhos pura e simplesmente não trabalham em conjunto, até as disfunções binoculares não estrábicas, como por exemplo a insuficiência de convergência, que o que temos é alguma visão binocular, ou seja, os olhos às vezes podem trabalhar, ou a algumas distâncias podem trabalhar de forma coordenada, mas depois noutras alturas não, ou outras distâncias não o conseguem fazer de uma forma eficiente, provocando mais uma vez também conflito, e às vezes até conflitos maiores do que, por exemplo, com um estrabismo constante, em que existe uma adaptação bastante maior da parte do paciente. Os distúrbios de visão binocular são bastante prevalentes, ou seja, na realidade, nas crianças são a principal condição, ou seja, a prevalência é cerca de 10 vezes maior do que qualquer outro doença ocular que exista nos miúdos, até aos 5 anos, e mesmo até aos 18 tem uma prevalência de 8,5 vezes maior do que qualquer outra. Nos estudantes universitários, também há alguns estudos que o dizem, nomeadamente eu tenho aqui um estudo espanhol, que 1/3 dos estudantes universitários podem apresentar qualquer tipo de disfunção binocular. Outro estudo também que estou aqui a referir, mas há vários outros, quer dizer, isto é só para vos dar uma ideia da prevalência, de como é comum a visão binocular. Outro estudo aqui de uma população clínica que fala de uma prevalência de 56% de desordens de visão binocular, de disfunções da visão binocular. O que parece um pouco, se calhar, estranho para algumas pessoas, não é? Porque realmente parece que existe uma desconexão entre a alta prevalência dos distúrbios de visão binocular na população em geral e os casos que, na realidade, são diagnosticados nos consultórios, não é? Dos especialistas de visão, dos optometristas, dos oftalmologistas. Isto deve-se, na minha opinião, fundamentalmente ao facto da maioria dos especialistas de visão não incorporarem na rotina diária dos seus exames os procedimentos necessários à sua detecção. Não testam. Não veem, não detectam, porque um exame visual que vai apenas verificar a saúde ocular, a acuidade visual, o erro refrativo, a presença ou a ausência de ambliopia ou de estrabismo, como é o que é realizado pela maioria dos especialistas, não vai detectar muitos destes problemas na eficiência visual. Na minha opinião, e na opinião de muito boa gente, na realidade há milhões de crianças e adultos que sofrem desnecessariamente de distúrbios de eficiência visual porque não são completamente diagnosticados e sofrem ao longo da vida, não é só quando são crianças. Reparem aqui nesta pequena tabela, provavelmente vocês conhecem todos os sintomas típicos, por exemplo, da hiperatividade, e vejam como muitos deles coincidem com as desordens de eficiência visual. Em relação, isto na hiperatividade e impulsividade, se nós falarmos com o déficit de atenção, então, parece que se sobrepõem. As desordens de eficiência visual basicamente têm os mesmos sintomas que o déficit da atenção. Eu vou-me cingir, porque esta apresentação tem que ser obrigatoriamente curta, não é? A falar sobre 2 exemplos de 2 disfunções da visão binocular. Escolhi 2. A insuficiência de convergência, que na realidade é a disfunção binocular mais prevalente e tem um impacto significativo na aprendizagem. Mas pela minha experiência parece-me ser uma ilustre desconhecida fora dos consultórios dos especialistas de visão.
Outra condição, esta mais conhecida, que é a ambliopia, mas parece-me que claramente também é uma incompreendida, como mostra a sua alcunha, o seu nome, porque é muitas vezes conhecido, que é o olho preguiçoso, mas depois falaremos sobre isto. Começando então pela insuficiência de convergência. A insuficiência de convergência é uma disfunção binocular em que os dois olhos têm dificuldades em trabalhar coordenados em atividades próximas. Estamos a falar de uma condição que se manifesta fundamentalmente à distância de leitura, já que existe uma forte tendência para eles se desviarem para fora. O que provoca que o sujeito, muitas vezes vai ver a dobrar, porque chegam ao seu cérebro duas imagens diferentes, ou então vai fazer um esforço maior para tentar constantemente estar a realinhar os olhos, a fazer um movimento de convergência que ele faz com muita dificuldade, daí o nome, insuficiência de convergência. Isto vai gerar uma grande variedade de sintomas que vão interferir com a capacidade de leitura das atividades próximas, digamos. Uma pessoa que tem insuficiência de convergência pode apresentar este tipo de sintomas que eu tenho especifico aqui nesta pequena tabela. E tudo isto são sintomas que fundamentalmente ocorrem quando o paciente está a fazer qualquer atividade próxima, mais uma vez, é importante. Podem ver, o mais comum é podem ter visão dupla, podem ter dores de cabeça, dificuldades de concentração, falta de atenção geral, perda de lugar na leitura, muito comum, as crianças principalmente usarem muito o dedo para ler, porque se perdem constantemente. Olhos pesados, cerrar ou esfregar um dos olhos, ou esfregar os olhos, fecho de um dos olhos para eliminar a visão dupla, também é comum. Podem ter sonolência, dificuldades em lembrar-se do que leram, enjoos, e depois as palavras parecem-lhes que se movem, que saltam, que flutuam. Eu tenho aqui uma pequena simulação aqui ao lado de como, de alguma forma, um paciente com insuficiência de convergência pode ver material impresso. Agora, existe uma grande conexão entre a insuficiência de convergência e as perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, pois parece existir o triplo de prevalência de perturbações de hiperatividade e déficit de atenção em pacientes com insuficiência de convergência e também o contrário, ou seja, o triplo de prevalência de insuficiência de convergência na população com PHDA. Nos leva a algumas questões que não estão completamente esclarecidas, não é? Mas será que a insuficiência de convergência é um transtorno comórbido com PHDA? Parece-me que sim. Poderá ser que alguns medicamentos podem estar a ajudar a provocar insuficiência de convergência, porque também há muitos dos efeitos secundários reportados na medicação, incluem visão desfocada ou dificuldades de acomodação. Lembra-se que a acomodação está intimamente ligada à visão binocular. Será que a própria perda de concentração pode levar ao colapso da exoforia, ou seja, e provocar que o olho fuja para fora, como acontece na insuficiência de convergência? São coisas que não estão completamente esclarecidas, mas na realidade, devido à sobreposição dos sintomas, entre outros, a insuficiência de convergência pode provocar um diagnóstico equivocado de déficit de atenção ou de hiperatividade. Isso talvez seja das coisas mais importantes. Ou seja, eu acho fundamental que a eficiência visual seja avaliada nestes pacientes todos, porque muitas vezes ou podem existir as duas ao mesmo tempo, ou podem estar a existir as duas ao mesmo tempo, ou pode ser simplesmente uma insuficiência de convergência que é tratada de outra forma e não um déficit de atenção ou fuga à leitura, os sintomas típicos, não é, do déficit de atenção ou até da própria hiperatividade. Em relação à insuficiência de convergência, depois só um parênteses de como se trata. É importante que isto tem tratamento que é relativamente simples. Durante a última década, a insuficiência de convergência tem sido amplamente estudada pelo Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group.
em que o objetivo é consistir em determinar através de ensaios clínicos randomizados, duplamente cegos, qual o tratamento mais eficaz para a insuficiência de convergência. E então os resultados da pesquisa evidenciaram qual a verdadeira eficácia dos tratamentos mais comuns para a insuficiência de convergência. Os exercícios de convergência com caneta realizados em casa, que é o que é normalmente mais prescrito, na realidade, aos miúdos, mas não são eficazes. São tão eficazes como um tratamento placebo. Infelizmente, também os óculos prismáticos de leitura também não apresentam eficácia significativa. O que realmente apresenta eficácia comprovada é a terapia visual realizada no consultório em conjugação com atividades realizadas em casa. Isto sim é considerado que é o gold standard para o tratamento da insuficiência de convergência. E como uma coisa muito importante também é que pesquisas posteriores também mostram ainda a existência de recaídas quando o paciente é bem tratado por este método. Agora gostava de fazer aqui um parênteses e só em 2 minutos explicar-vos rapidamente o que é isto da terapia visual. A terapia visual optométrica é um tratamento não cirúrgico usado para tratar os problemas de eficiência visual. Ele é prescrito após um exame visual abrangente, indicar que a terapia visual é a opção de tratamento apropriada. É um programa que é progressivo, de exercícios visuais, realizado sob a supervisão de um optometrista, são necessárias lentes, prismas, filtros, oclusores, materiais específicos, programas de computador, pronto, etc. É baseado em resultados de testes standardizados, nas necessidades do paciente e nos sinais e sintomas do mesmo, e muitas vezes em conjugação com o tipo de terapias, como por exemplo, pode ser necessário usar óculos, pode ser mesmo cirurgia, mas a terapia visual não existe isolada, digamos. Concluindo a minha questão em relação à insuficiência de convergência e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Existe realmente uma evidência sólida de que a insuficiência de convergência deve ser tratada, porque causa muitos problemas de aprendizagem bastante significativos, e que deve ser tratada com terapia visual, num programa estruturado de terapia visual. Agora, falando um pouco da ambliopia. A ambliopia funcional, ou como é popularmente conhecida, olho preguiçoso, é a causa mais comum de deficiência visual unilateral em crianças nos países desenvolvidos e afeta, fundamentalmente, cerca de 2 a 4% das crianças. Eu digo que a ambliopia é frequentemente incompreendida, pois é muitas vezes considerada uma condição monocular, referente apenas ao olho afetado. Mas, na realidade, a experiência binocular discordante, devido às condições oculares que a provocam, que é fundamentalmente o estrabismo e a anisometropia, não apenas prejudica a qualidade visual do olho afetado, mas também resulta em déficits no outro olho. E interrompe o desenvolvimento da binocularidade. Mais uma vez, a binocularidade que diminui a estereoacuidade, e já vamos falar, e a supressão, e provoca a supressão de um dos olhos. A ambliopia surge durante o período crítico de maturação do cérebro. Tem o potencial para afetar a realização de tarefas visuais que envolvam as atividades motoras finas e as habilidades motoras grossas. A coordenação dos olhos, mãos e corpo é essencial para a manipulação dos objetos, aqui estamos a falar fundamentalmente de habilidades motoras finas, e para a navegação do ambiente, que estamos a falar fundamentalmente das habilidades motoras grossas ou grosseiras. Quando o sistema binocular é quebrado numa idade precoce, que é o caso do que acontece na ambliopia, ocorre uma neuroadaptação, que é conhecida por supressão. Onde, no fundo, o que acontece é que o sinal do olho afetado é desligado pelo cérebro para neutralizar a confusão criada ao sistema binocular que está danificado. Como resultado desta falha unilateral da função binocular, ocorre uma cascata de problemas na função visual. Ok, a mais comum, a mais óbvia, é que realmente provoca uma acuidade visual reduzida no olho afetado, ok? Reduz a percepção de profundidade. Depois provoca, tem um impacto também nos movimentos oculares sacádicos, em que isso vai ter um impacto direto na leitura,
há numerosos estudos que revelam que os ambliopes leem pior, de uma forma mais lenta do que o resto da população. Provoca também uma má coordenação visomotora, que vai ter também um impacto direto, muitas vezes, na escrita. E noutras situações, como, por exemplo, na prática de desporto e outro tipo de atividades que exigem boa coordenação visomotora. E, no geral, provoca também uma diminuição na capacidade de processamento visual. Assim, devido à tal falha na visão binocular, ocorre uma espiral de problemas que, mais uma vez, envolve muito mais do que apenas a perda da acuidade visual no olho afetado. E agora falando um pouco do tratamento. O tratamento mais comum, vocês já viram provavelmente muitas vezes meninos como este que está aqui nesta imagem, que o que ele está a fazer é terapia de oclusão, que no fundo é o que se faz a maior parte das vezes, que é um modelo que tem já mais de 200 anos, se calhar existem, e já vamos falar sobre isso, há algo novo aqui, não é? Mas pronto, são velhos hábitos, pronto, mas é importante tentar quebrá-los. Em que isto é baseado no modelo de estimulação forçada do córtex cerebral visual do olho ambliúpe, num modo, no fundo, mais uma vez, de tratamento monocular, que implica, no fundo, tapar o olho bom para tentar estimular o outro. Mas isso não responde à essência do problema, que é o problema de visão binocular, que é o problema da ambliopia. A terapia de oclusão apresenta vários problemas já por si. Muitas vezes a acuidade visual melhora nas crianças, nos adultos, por cima dos 10 anos já menos, mas nas crianças realmente melhora, mas muitas vezes também regride após o fim do tratamento, ou seja, destapa-se o olho, aquele olho, o olho ambliúpe que não ficou resolvida a questão binocular vai voltar outra vez a não ser usado e a acuidade visual muitas vezes regride, pode não regredir completamente, mas muitas vezes regride um pouco, ou regride bastante, depende. Porque existe o problema de raiz, que é a supressão do olho afetado. O paciente frequentemente continua sem estereopsia ou a estereopsia reduzida. Sabe-se que é prejudicial para o equilíbrio, para a homeostase da criança. Muitas vezes é emocionalmente disruptivo para a criança, pois ela muitas vezes é motivo de bullying, vai tornar mais difícil o funcionamento na sala de aula, porque só está a usar o olho ambliúpe, que muitas vezes vê muito mal, provoca problemas de relação de outro tipo de atividades, provoca frustração, raiva, na realidade infelicidade geral, porque se forem perguntar a um miúdo que está a fazer a oclusão, ele não está feliz. E cria vários problemas visoespaciais, por exemplo, na prática desportiva, na escola, o que for, e perturba o desenvolvimento da visão binocular, porque está-se a cortar a visão binocular ali e a integração bilateral. Existe aqui também ampla evidência científica que o tratamento da ambliopia com terapia visual, em conjugação com curtos períodos de oclusão, atenção, eu não sou contra a oclusão, mas muitas vezes o que tenta é que a oclusão, por exemplo, pode ser perfeitamente, estamos a falar de 2 horas por dia, 2 a 4 horas, mas que seja feita em casa, para evitar muitos daqueles problemas, quando está a fazer atividades que são visualmente exigentes ou quando está a fazer a própria terapia visual. Mas a conjugação dos dois é muito mais eficaz do que apenas a oclusão. Isto, claro, baseia-se isto acontece porque a ambliopia é um problema que é intrinsecamente binocular e não monocular, como o tratamento por oclusão pressupõe. A nova ciência, novas pesquisas mostram cada vez mais que as células binoculares nos ambliopes, as células no córtex visual, estão intactas, mas os mecanismos de supressão é que são em grande parte responsáveis pela perda da função visual. A visão monocular dos ambliopes pode ser melhorada, desbloqueando esses mecanismos de supressão que tornam o córtex visual funcionalmente monocular, ou seja, ao fazer este trabalho, melhorar a visão binocular, está-se a ensinar o cérebro a usar os 2 olhos, e isso depois vai proporcionar também que a acuidade visual do olho ambliúpe melhore.
O programa de terapia visual, assim muito rapidamente, então vai ter duas componentes. A estimulação monocular do olho amblyopes, que não está aqui escrito, mas também do olho dito normal, porque o comum é que mesmo o olho normal também funciona com um desempenho normalmente abaixo do que é esperado. Portanto, quando se faz a estimulação monocular, não é só do olho amblyop, é dos dois olhos, mas de uma forma monocular, para tentar aproximar o desempenho dos dois olhos, melhorando a função acumulativa, tentando eliminar os déficits de focagem ocular, melhorando os movimentos oculares e realizando atividades que exigem discriminação visual fina sob condições que desafiam o sistema visual, normalmente feito mais para o olho amblyop. E depois, tão ou mais importante, a estimulação da visão binocular. Fazer o tratamento de antisupressão, ou seja, tentar ensinar o cérebro, existem várias técnicas para fazer, a usar os dois olhos ao mesmo tempo e como se fossem um só, que é a integração da binocular, a integração entre os dois olhos. Concluindo, e era isto, se calhar, que vocês deviam levar para casa, da minha apresentação, é que as disfunções da visão binocular, em primeiro lugar, são comuns, são bastante, se calhar, mais comuns do que a maior parte das pessoas acha. Okay? Podem ter um impacto na aprendizagem bastante acentuado e, além disso, mas são tratáveis. É preciso diagnóstico apropriado e depois o tratamento apropriado. Muito obrigado a todos pela paciência que se tiveram para me ouvir durante este bocadinho. Queria agradecer também à organização a oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigado.